passagem de Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 2 a 11, a pesca maravilhosa. E sucedeu que, ao espremer-se a multidão em torno dele para ouvir a palavra de Deus, ele mesmo estava de pé junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos atracados junto ao lago. Os pescadores, tendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe para afastar-se um pouco da terra. Após sentar-se, ensinava as turbas do barco. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e desce as vossas redes para a pescaria. Em resposta, disse Simão: Comandante, labutando durante toda a noite, nada apanhamos, mas com base em tua palavra, descerei as redes. Ao fazerem isso, recolheram uma numerosa quantidade de peixes. As redes deles se rompiam. E acenaram aos parceiros do outro barco para vir arrastar as redes junto com eles. Vieram e encheram ambos os barcos a ponto de se afundarem. Ao ver isso, Simão Pedro prosternou-se diante dos joelhos de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o assombro apoderou-se dele e dos que estavam junto com ele, em razão da pesca dos peixes que arrastaram juntos. De forma semelhante também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: Não temas, a partir de agora serás pescador de homens. Ao aportarem os barcos sobre a terra, deixando tudo, o seguiram. Uma passagem muito rica, tem muitos elementos, e quando a gente encontra uma passagem assim tão rica de elementos, a gente volta para a metodologia do estudo sistematizado, para não se perder. Porque o estudo ele não pode se transformar numa conversa sem propósito, ele precisa ser uma conversa dirigida, uma conversa que se foque na passagem, para extrair a lição da passagem e para que a gente se enxergue na passagem. Então a pergunta aqui é: quem? Quais são as personagens envolvidas? Em que local que se deu? A importância dos verbos, mudança de cenário. Estavam perto da praia, aí Jesus pede para ir para o mar alto. Essas mudanças de cenário, de posição, tudo isso traz uma lição e é importante ser destacado para que a gente consiga extrair o conteúdo espiritual. Essa advertência, essa ponderação que você trouxe é oportuna porque nós temos o estudo do Evangelho como um instrumento de transformação, trazendo luzes que nós não temos para a nossa vida. Então nós não podemos levar para o Evangelho essa poeira que a gente ajuntou. Então por isso a gente tem que ter esse critério, né? De selecionar os elementos, estudar o caso e ambientar isso na nossa vida. A metodologia é para isso. Não é para travar, né? Não. A metodologia não é para para travar. libertar. É porque nós já vimos, às vezes, as pessoas abrir uma passagem do Evangelho e ela se perde contando sobre a própria vida dela, sobre a semana, sobre o dia a dia. Exatamente. E aí ela perde a oportunidade de aprender com Jesus. A pesca já, inclusive, trabalha isso, né, Haroldo? Porque quem são os indivíduos? É um Simão Pedro, que tem dificuldades, são os companheiros de pesca. A única figura que a gente tem que destacar aqui, e que é um princípio da nossa doutrina, é Jesus, que é o mestre e que é chamado de comandante, porque é uma operação de pesca. Tem tudo a ver. E é curioso, Wagner, que essa passagem ela está em Mateus, capítulo 4, 18 a 22, e em Marcos, capítulo 1, 16 a 20. E quando nós fomos traduzir essa passagem de Lucas, eu tomei um susto, porque o Lucas ele usa vocabulário técnico de navegação. Por isso eu citei Só o comandante. ele que usa.
A pessoa talvez leia a tradução, porque as outras traduções, elas mascaram isso, elas tentam fazer tudo ficar igual, tudo pasteurizado. E a gente queria destacar o estilo literário de Lucas. Ele usou a palavra comandante mesmo. Isso é bonito porque o Emmanuel revela no livro Paulo Estevão que o Lucas era médico de bordo, ele trabalhava em um navio. E aqui ele usa linguagem técnica de náutica. Eu tive que consultar um dicionário grego especializado em vocabulário de náutica para aprofundar nas passagens. E aqui chama Jesus de comandante, o comandante da nau, o comandante do barco. E ele usou uma expressão técnica, comandante mesmo. É bonito isso. Para a gente ver a riqueza do trabalho do Chico na obra Paulo Estevão e nas demais, revelando bastidores da vida espiritual. Dentro do quem, né, vou lançar mais uma questão aqui para o grupo, né, já que citou que nós temos Jesus, o Simão Pedro e tantos outros, mas eu vejo que Simão Pedro aparece muitas vezes aqui, né, a conversa é diretamente com Simão. Tem uma passagem de Emmanuel, eu acho que é no Caminho, Verdade e Vida, onde ele faz essas analogias. Por exemplo, barco, o que seria barco? Ele fala a vida de cada qual, né? Ou seja, eu tenho meu barco, eu sou um barco. A posição, a posição de cada um. Isso. Exato. Né? Então, muito bacana isso. Então, eu lanço aqui para o grupo. Isso aqui não foi uma bela lição, não só para nós, mas para o Simão Pedro, nessa questão daquele vacilante na fé, como ele aqui, se demonstrava no começo? Xaxá, aqui é Jesus pela primeira vez chamando ele para ser discípulo. E ele fala que tomando o barco de Simão Pedro, escolheu um dos barcos e pegou o de Simão Pedro. Pegou o exemplo de Simão. Porque o Mateus narra diferente. O Mateus narra Jesus vindo na praia e chamando Simão Pedro, dizendo: quer ser pescador de homem? O Lucas dá mais detalhe. Ele conta isso tudo aqui. Jesus entrou no barco dele, sentou-se, falou para ele: não se afaste muito da terra. Olha que interessante. E depois pediu para ele ir a mar alto, pescou, e aí sinaliza assim, Jesus dizendo para Simão: não temas, a partir de agora serás pescador de homem. Foi o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Agora, Haroldo, vamos tentar contextualizar para a gente ir aqui agora extraindo da passagem algumas coisas que possam se aplicar de maneira mais próxima a nós. Tudo que foi dito se aplica, mas vamos aprofundar dentro do detalhe. O primeiro versículo tem para nós um verbo que chama muita atenção. E sucedeu que ao espremer-se a multidão. Como é que isso pode ser trazido para nós? Muitas e muitas vezes nós nos sentimos espremidos pela multidão de problemas, pela multidão de espíritos, que se você é um médium que às vezes te assedia, pela multidão de dificuldades que a vida pode trazer para você. E em situações como essa, o que acontece? É difícil raciocinar, é difícil tomar uma decisão, é difícil se posicionar. Qual é a simbologia que tem aqui que Jesus nos passa? Ele verificando a situação, olha, tenho que me afastar da terra. E a terra aqui, dando aquele simbolismo do material, da coisa, né, do terra-terra mesmo, do concreto ali. Afaste um pouco. Exatamente. Bem lembrado. Bem lembrado. Se for muito alieno. E aí o que ele faz? Ele identifica um barco, entra nesse barco e se afasta um pouco. E dali, afastado, sem o contato físico com aquela materialidade, dentro do elemento fluido que é a água, que tem uma outra simbologia que a gente pode explorar aqui também, ele continua a ensinar. Sentado. Ou seja, acerena-se, tem uma situação de equilíbrio, se posiciona num elemento distante da terra, não muito longe, mas distante, e continua a sua atividade. Então, trazendo para o grupo aqui a reflexão, né? Estamos exprimidos? Estamos exprimidos pela multidão? O que devo fazer eu? Como é que é esse afastar-se da terra? É uma prece? É uma leitura? É uma meditação? São coisas que nós podemos, dentro do estudo minucioso do Evangelho, levantar para nós e trazer isso para a aplicação nossa, porque
tudo que está escrito aqui, todas as atitudes de Jesus tinham um propósito, né, Haroldo? Jesus, como espírito que era, de tamanha evolução, ele não tinha nenhuma atitude dele, nenhum ato dele que não tinha um propósito. Tem uma simbologia importante. Daí a necessidade e importância para nós de estudar o Evangelho, de mergulhar nesses detalhes e entender essas situações para que a gente possa depreender o ensinamento que está por detrás disso daqui. Você vê, né? num gesto de Jesus, ele atende 3 grupos. É o grupo, a multidão que se espremia para ouvir a palavra de Deus. Tem o grupo dos apóstolos que ele iria convocar para trabalhar diretamente com ele, né? E dos demais pescadores que estavam assistindo em operação. Então, assim, ele de pé, a multidão espreme, aí o que ele faz? Aciona o barco de Pedro. E aí vem a pergunta, será que nós estamos sendo aquele barco de Simão, oferecendo a Jesus condições de se expressar? Porque esse barco, ele precisa se afastar. Ele estava atracado. Ó. O verbo e aí é bonita a linguagem técnica de Lucas, né? Eu pus até uma nota aqui nessa tradução. Ele estava atracado, amarrado, atracado na barca. Jesus pede para ele desatracar o barco, se afastar daquela condição de estar preso à terra, de estar preso a interesses cotidianos, afasta um pouco do mar, não pode ser muito. Jesus podia ter ensinado o alto mar, mas não quis fazê-lo, por quê? Porque a multidão não ia entender nada. Imagina uma criatura, tinha que manter o contato. Você imagina, você entra num êxtase profundo, mas você tem que voltar, senão ninguém vai te entender. Você precisa ter o contato com a realidade. Então ele pede, afasta-te um pouco. Aí ele se assenta, e aqui é bonito porque tem elemento cultural, nenhum mestre naquela época, na cultura de Jesus, do povo hebreu, ensina de pé. Ao contrário da Grécia, que todo mestre ensina de pé. No povo hebreu, todo mestre ensina sentado. Então ele assume a posição do mestre, e aí o assentar se estabilizar, a gente pode imaginar... Domínio da situação. Usando toda a experiência dele, né? Porque quando você assenta, você está sentado, quer dizer, você está em cima da experiência sua e ensina para a multidão. E ali o Pedro, sem conhecer Jesus, já estava exercendo função de apóstolo, porque já estava cedendo o barco. Né, Afonso? O que você... Pensando aqui, refletindo no quando, porque foi logo pela manhã que isso acontece. Geralmente a pescaria costuma ser à noite, como Simão Pedro diz aqui, à noite nada apanhamos. E com Jesus, que busca capacitar, qualificar trabalhadores, Jesus convida e utiliza o instrumental que o operário tem para oferecer, que o servidor tem para oferecer, pela manhã, que não é o momento habitual. O barco já estava atracado, já tinha estava atracado, estava lavando as redes, limpando as redes já, quando Jesus solicita ir ao mar alto. Aí sim, tem que destacar da terra, ir ao mar alto, que é o campo da experiência, para recolher daquilo que a vida pode oferecer. E ele recolhe muitos peixes, de maneira que extrapolou as condições do barco de Simão Pedro de abarcar toda a quantidade de peixe. Aí, o elemento da fraternidade e da solidariedade com Jesus, no momento em que eu preencho-me e eu convido o outro para compartilhar, diferente às vezes do mundo, quando eu tenho muitos valores, eu fujo dos amigos. E aqui não, chama os amigos para compartilhar dos benefícios oferidos no trabalho, no serviço. Exato. Bacana. E uma outra posição, porque se ele ensinava a multidão próximo da margem, no trabalho do apostolado com Pedro, ele vai a mar alto. A gente percebe que o trabalhador que está com Jesus no trabalho, aquele que está ativo no trabalho, de vez em quando Jesus leva para o mar alto. E o mar alto, aí a gente experimenta solidão, experimenta o desafio, porque você não está mais perto da multidão, você está sozinho. Perigos, mas em compensação, você tem acesso a recursos que você não é capaz de usufruir sozinho.
Vou Tanto que a trazer gente recebe. um elemento aqui de uma outra passagem para a gente fazer uma conjugação, que é a multiplicação dos pães. Jesus, segundo os textos, ele busca o alto, abençoa o pão, passa aos discípulos e os discípulos entregam à multidão. Então nós vemos aí Jesus prodigalizando pela sua sabedoria, pelo seu amor, o trabalho que enaltece a evolução. Então quando ele entra no barco de Pedro, que segundo Emmanuel nesse texto referido pelo Xaxá, é a posição de cada um, e no caso era de Pedro, ele vai lançar também as redes, porque ele questiona: Senhor, tendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então nós temos um sistema de trabalho à noite, onde tudo é confuso. Nós não temos a claridade do dia que foi citado aqui. Esse dia, claro, início de um novo ciclo, já funciona como uma proposta da renovação, do trabalho, para a criatura encontrar o seu alimento, a abundância de recursos que é própria de Deus. Então nós estudamos aqui doutrinariamente o como e o quando, em que condições. Exato. Não é? Como é que essas perguntas ajudam Ajudam a gente a a penetrar, situar. né, Wagner, na passagem. Porque nós vamos aprender a comunhão. Pelo princípio da comunhão universal, nós começamos a nos nutrir dos bens divinos, que são abundantes. Cai na misericórdia. E no caminho Verdade e Vida, a passar a palavra para a Angélica, o Xaxá até tinha destacado isso. O Emmanuel comenta essa passagem e ele vai falar que o barco é a posição evolutiva de cada qual. A rede é a rede de interesses. O mar é o mar da vida e o peixe são os valores evolutivos. E o pescador é o espírito imortal, né? O espírito humano. Então, quer dizer, nós somos seres que estão buscando, de acordo com os interesses. Só para ilustrar, o Chico escreve para Vantuil de Freitas, isso está no livro Testemunho de Chico Xavier, ele escreve assim: faça de conta que eu sou um pescador no dizer de um espírito amigo. O produto da pesca, como médium, to enviarei. Analisarás e lançarás no mercado o que for bom, o que não for, lançarás fora. O Chico ilustrou isso. Eu percebo aqui expressão, porque é importante a gente ver expressões também no texto. A expressão multidão, unida ao comentário que o Wagner acabou de fazer, me lembra o seguinte: como multidão, como seres aqui, todos asilados aqui nesse planeta, todos temos uma busca espiritual. Só que essa busca espiritual, ela é previamente realizada tendo como base o esforço próprio, o esforço humano. Então a gente vê que o processo evolutivo assentado apenas no esforço humano, o resultado não tem muitos frutos, tem escassez. Mas o processo evolutivo, naquilo que Deus nos colocou para fazer, seja qualquer função, qualquer atividade, qualquer tarefa, mas com Jesus é abundância. Isso foi ótimo, né? Porque o seu Honório não cansava de se repetir, né? A evolução não se faz de baixo para cima. Nós não podemos imaginar que apenas com os nossos recursos, por mais vasta tenha sido a nossa caminhada até hoje, nós vamos conseguir abarcar a evolução. Sem o amparo do alto canalizando recursos, nós vamos continuar onde estamos. É aquilo que ele diz, né? Sob sua palavra Sob que eu sua lanço palavra, as eu vou redes. lançar. Quer dizer, a partir de agora eu tenho... Isso a gente precisa entender. E o bonito é que ele não mudou de tarefa. A tarefa era a continuou mesma, mesmo, singela. ele continuou sendo pescador, continuou no bar, porque às vezes a pessoa acha que tem que mudar de profissão. Mudar de profissão, mudar o jeito de falar, mudar virar um comportamento, presidente, né? mudar tudo, abandonar a família. Mudar de cargo. Abandonar... Não, é fazer a mesma coisa, mas com Jesus. Basta lembrar a chuva. O pessoal antigo falava assim, a gente molha a planta, mas vem a chuva e sintetiza o esforço de um ano, uma chuva, porque vem com recursos astralizados, vem do mundo maior, não é? Vem a magnetização das águas nos espaços. Então a gente precisa realmente valorizar muito essa busca superior.
Aliás, o estudo da casa mental no livro Mundo Maior de André Luiz dá subsídio para a gente compreender essa evolução. Por que se busca Jesus? Porque ele é guia e modelo da humanidade. Então não é uma reverência cega, mas um trabalho de evolução consciente. É o que o Espiritismo propõe. Nós não podemos fugir através do uso dos valores da inteligência a um trabalho de qualificação. Tudo posso naquele que me fortalece, ensina Paulo. Da mesma forma que ele diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então é um trabalho de seleção, a inteligência a serviço da evolução. Foi bom você ter destacado isso, Wagner, porque reforça que a fé espírita é fé raciocinada. Nós seguimos Jesus e vamos agir com base em Jesus, não é por um processo adorativo exterior, por uma religiosidade exterior. É porque nós entendemos com Kardec que Jesus está no mínimo 15 bilhões de anos na nossa frente. Então é no mínimo da nossa parte inteligente seguir alguém que está há tantos bilhões de anos na nossa frente. É no mínimo inteligente fazer isso. Porque ele tem um somatório de experiências, de recursos da vida, da evolução, tem uma visão, um conjunto de experiências que nós não temos, não é, Afonso? Justamente. É o mestre e senhor que está à dianteira nos convidando. E aqui nós vemos, Haroldo, a posição de Simão Pedro antes e após a pesca. Como que ele, defrontado com aquela magnitude, ele se prostra, né? Ele porque prosternou-se diante dos joelhos de Jesus, dizendo, afasta de mim que eu sou um homem pecador. Ele se reconheceu, ele autodescobriu, começa um autodescobrimento a partir desse momento que ele encara Jesus. Porque antes ele achava que era só um pescador sem sorte. E que ele sabia o que era pesca. Eu trabalhei, né? não peguei, mas eu sou um pescador. Eu não peguei, mas é porque deve ter tido algum problema. Agora não, agora ele já está consciente que não é só má sorte. Não é só má sorte. O trabalho define ou é definido por uma equação. Emmanuel nos ensina no livro Pensamento e Vida que nós precisamos extrapolar o trabalho-obrigação, o trabalho-ação, que transforma o ambiente, para entrar no trabalho-serviço, que transforma o ser, transforma o homem, atingindo patamares mais profundos de conquista diante da vida. Ô Afonso, eu vou até pegar um gancho no que você está falando. O Evangelho nos ensina 3 posições distintas. E a gente lembra muito o companheiro que nos antecedeu nesses estudos aqui em Minas, que é o seguinte, o servo, ele não sabe a vontade do Senhor. Então ele vai operando porque ele tem interesse de receber o seu salário. Até que, pelo mecanismo da evolução, ele entende que é filho. O filho comunga com o pai. Mas o filho, ele pode ter a posição daquele filho que é o censor, o egoísta, da parábola do filho pródigo. Então é aquele que, na verdade, pensa em si. Ele não pensa em termos de comunhão. Mas o filho que compreende o pai e entra no seu amor, na sua sabedoria, ele se torna o servo qualificado. Ele se faz servo de dentro para fora, não é mais de fora para dentro. Então o Evangelho vai mostrando esses movimentos, que é exatamente esse aí que você está salientando, que o Emmanuel propõe com essa conversão do coração. Então a criatura começa a fazer por satisfação de estar comungando com a vida, extrapolando os valores da própria condição humana. Aí a gente entende um Chico Xavier que não tinha tempo ruim para ele, não tinha hora. É aquela figueira da passagem que Jesus procurou fruto e não tinha. Tem muita gente que fala assim, mas não era a época. Mas o que Jesus quis salientar é que aquele que comunga com o Pai não tem hora, não. E a gente lembra aquele versículo mínimo de Atos dos Apóstolos, quando Jesus visita Ananias para curar Paulo, quando Jesus busca ele, é um versículo lindo, eis-me aqui, Senhor. Estava pronto, não importa em que circunstância, em que momento. Exatamente. Que a pesca seja maravilhosa para a gente, né?